Eu não compro leilão, imóvel de leilão, por conta que eu não sei se está ocupado ou não. A ideia desse vídeo é tentar minimizar essa questão que a maioria das pessoas tem. E também te dar estratégias de como você pode averiguar se o imóvel está ocupado. Uma coisa que você já deve ter percebido é que quando você entra para analisar um imóvel de leilão, usualmente você fica na dúvida. E aí, tem gente ou não tem? Algumas coisas bem importantes que você precisa saber logo de cara, tá? A primeira delas, deixa eu colocar nesse formato aqui, é que o edital é sempre o que determina o que vai acontecer no leilão. Então, por exemplo, quando você entra, por exemplo, num imóvel desse tipo aqui, a primeira coisa que você precisa verificar é o edital, porque é nele que consta as regras. Então você pode vir aqui, por exemplo, e colocar assim, ocupação, dá um Ctrl F, e aí ele vai falar aqui, ó, responsabilidade dos proponentes. Quem que é o proponente? É o comprador. Averiguar. Ó, é responsabilidade do cliente interessado em adquirir o imóvel do caixa. Averiguar o estado de ocupação e conservação do imóvel antes de apresentar a proposta. O que que ele está dizendo aqui para você? Que basicamente é sua responsabilidade se o imóvel está ocupado. Existem imóveis que vão estar vazios. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o que diz o edital. Por definição, via de regra, isso pode mudar, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, pode ser que tudo mudou. Mas hoje, neste momento, o mais comum é que nos leilões da Caixa você é totalmente responsável por isso. Usualmente, a Caixa não tem nenhum trabalho em desocupar ou não o imóvel. Ela simplesmente vende no estado que se encontra. Fechado. Ah, Edwards, então, leilões de bancos sempre vai existir isso? Não. Por exemplo, se você pega alguns leilões de bancos menores, por exemplo, o Inter, até mesmo o Santander, é possível você encontrar no edital dizendo ali para você que o imóvel vai estar desocupado ou que a desocupação é responsabilidade do vendedor. Isso acontece. Santander, acontece Bradesco, eu já vi de Banco Inter. Ou seja, são leilões de bancos também, mas que ele tem uma regra própria. Onde que está escrito isso, Edu? Dentro do edital. Nos leilões judiciais, aí a coisa muda um pouco de figura. O edital vai dizer, vai ter hora que vai estar ocupado, vai ter hora que vai estar desocupado. Mas no leilão judicial, a situação de desocupação usualmente é um pouco mais simples, porque, da mesma forma, no leilão extrajudicial, se você é o responsável, por exemplo, no leilão da Caixa, você comprou o imóvel e aí então você precisa fazer o quê? Ir lá desocupar. Se a pessoa não saiu, você vai ter que ali fazer um processo. Esse processo é a parte. Nos leilões judiciais já existe um processo, então você não precisa criar um novo processo, sacou? E aí vamos às etapas. Edward, comprei um imóvel. Eu vou chegar lá em como você pegar as estratégias. Fica tranquilo. Edward, comprei um imóvel de leilão. O que eu tenho que fazer para desocupar o imóvel? Primeira coisa, enviar uma notificação extrajudicial. Se você arrematou no leilão judicial, se você arrematou no leilão extrajudicial, a minha sugestão é que você envie essa notificação extrajudicial. Tem uma série de modelos que você pode utilizar. Você chamar no link aqui embaixo, você também pode chamar no suporte e pedir essa notificação. Mas o que você precisa entender é que o modelo de notificação é algo bem simples. É informar quem é, a quem se destina e dizer: olha só, comprei um imóvel, você está nele, preciso que saia em tanto tempo. Está aqui o meu contato, caso você queira conversar. Simples assim. Edward, e se a pessoa me responder? Usualmente, ela vai vir conversar com você tentando negociar. É o mais comum. Na verdade, o mais comum é no momento em que você faz a aquisição, manda a notificação, a pessoa desocupa o imóvel. Edward, por que a pessoa desocupa o imóvel? Porque ela já sabia que ela teria que sair. Ela só estava ganhando tempo. Algumas pessoas vão vir entrar em contato com você para uma negociação.
E aí você vai negociar para essa pessoa sair. O que eu negocio geralmente, Edwards? Olha, o mais comum é você pagar um mês de aluguel e o caminhão da mudança, por exemplo. Esse é o mais comum. Para a pessoa sair em 30 dias. Em 7 dias, vai depender da situação. Edwards, não deu certo a negociação, ou eu notei que a pessoa está me enrolando. Tá difícil falar com ela, ela só me enrola, ela finge que vai resolver e não resolve, vai e volta. Então, aí você precisa entrar na justiça. Se você, eu vou dizer dessa forma, né? Se você comprou no leilão extrajudicial, ou seja, um leilão de banco, o que vai acontecer? Você vai entrar com um processo chamado imissão na posse. Não é reintegração de posse, é imissão na posse. Esse processo, você basicamente vai comprovar que você tem um imóvel no seu nome, que você arrematou ele no leilão, que a pessoa tem que sair de lá. Simples assim. E se foi no leilão judicial, a emissão na posse, você já pode solicitar ao juiz no momento ali em que você teve sua carta de arrematação. Um processo um pouquinho diferente, mas entendeu, né? No caso, para você entrar com uma emissão na posse, aí você vai precisar de um advogado, tá? Mas, uma coisa que talvez você esteja se perguntando é, mas Edwards, se eu quero evitar isso, eu posso? Pode. Uma coisa que eu queria falar para você é que você não precisa ter medo de desocupação, tá? Usualmente as desocupações são bem simples. Só para você ter uma ideia, no ano passado, não, no ano retrasado, o que eu marquei muito bem esse número, ele é bem característico. A gente fez 135 arrematações. Dessas, eu precisei apenas de 5 emissões na posse. Uma diferença considerável. Então, para você entender que o processo judicial usualmente é pequeno. Na maioria das vezes a gente vai negociar. Mas você pode estar pensando, pô, mas eu queria evitar. Aí eu quero tirar mais uma de você. Usualmente, quando aparece no edital que o imóvel é desocupado, se você quiser procurar por isso através do que está no edital, saiba que, inevitavelmente, você terá mais concorrência, porque as pessoas querem isso também. Então, isso pode ser um problema para você. Então, isso é um ponto negativo. Saiba também que eu gosto de imóveis que são considerados ocupados. Por quê? Porque ele me traz a segurança de que aquele imóvel tem uma habitação. Como assim, Edwards? Aquele imóvel é habitável. Eu sei que a parede, o teto não está caindo. Eu sei que não está todo destruído. Por quê? Porque tem gente morando ali dentro. Ele vai estar minimamente habitável. Os imóveis que eu mais precisei gastar com reforma eram aqueles imóveis que estavam desocupados há muito tempo, porque ninguém estava fazendo manutenção nele. Lembro de um imóvel que a gente pegou, ele estava desocupado. O que aconteceu foi que chegamos no imóvel, houve um vazamento no apartamento de cima, do banheiro, ele infiltrou todo o banheiro, a gente precisou tirar todo o revestimento e fazer de novo. Isso acontece. No imóvel ocupado, isso é mais difícil, para você se salientar. Mas aqui vai alguma estratégia. Quando você vai analisar o imóvel de leilão, na etapa de pré-arrematação, você tem algumas informações do imóvel que você pode averiguar. Então, por exemplo, tem um documento, esse documento ele fica aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Esse documento, ele fica aqui, é chamado de matrícula. Eu não gosto de mostrar esse documento aqui, porque apesar dele ser um documento público, o YouTube não gosta muito que eu coloque isso aqui. Mas na matrícula, o que você precisa entender é que dentro de uma matrícula tem ali os dados do imóvel. Então tem lá o endereço, tudo mais. Você pode ir ao local, se você quiser. Obviamente que dificilmente alguém vai te atender, deixar você entrar no imóvel. Mas, por exemplo, eu gosto muito de comprar apartamentos. Então, uma coisa interessante a se fazer é você ir no apartamento e conversar com o porteiro, trocar ideia. Cara, e aí, tudo bem? Cara, eu tô vendo um apartamento aqui, é o apartamento de número tal. Você sabe se tem alguém? Você pode ser algo mais direto assim ou ir puxando papo, falar com as pessoas. Ah, eles ninguém me passou a informação.
E eu quero ter muito certeza porque é um imóvel muito bom. Uma coisa que você pode fazer é pedir um iFood, o endereço daquele imóvel. E aí você vai falar com o entregador, quando ele chegar, ele vai mandar mensagem, cara, seguinte, não tem ninguém atendendo aqui o seu interfone. Aí você vai falar, cara, descobre pra mim se alguém mora aí no apartamento, que eu te dou uma caixinha e você fica com a entrega. Você pede um açaí, por exemplo. Essa etapa do iFood é a mesma etapa que a gente faz depois de arrematar o imóvel. Então, por exemplo, eu já arrematei o imóvel, eu quero ter certeza absoluta se a pessoa está morando lá. Uma das formas é fazer isso. Você já pode fazer isso antes. Pedro, você faz isso, olha, honestamente, antes da arrematação, não. Eu não vejo que faz tanto sentido. Eu perco muito tempo. O que eu olho antes de arrematar o imóvel, que eu aconselharia você olhar. Naquele documento que eu te falei, que é chamado de matrícula, tem lá o nome completo e o CPF do último morador. Você vai entrar num site chamado Escavador. Escavador. Deixa eu mostrar aqui. Escavador. Esse site aqui. Nesse site, se você colocar o CPF da pessoa ou o nome completo, é sempre melhor o CPF para evitar homônimos, você vai descobrir se a pessoa tem processos. Quais são os processos dela? E aí você pode ter uma noção de quem é a pessoa e se ela pode ser um problema para você ou não. É uma gestão de risco que eu gosto de fazer dentro da matrícula, antes de arrematar. Então eu pesquiso lá o CPF do antigo proprietário. Eu não vou ver se ele de fato está morando lá. Eu não peço esse iFood neste momento. O que eu faço é, entro na matrícula e pesquiso o CPF da pessoa. O que eu estou procurando? Dois pontos principais: crimes violentos e pessoa litigiosa. Vamos começar por crimes violentos. É óbvio que você sabe do que eu estou falando. Se eu entro lá, eu vejo que a pessoa está respondendo um processo criminal por algum crime violento, eu pulo fora. Não vejo que faz algum sentido. Tem tanto imóvel por aí, por que eu vou pegar o de alguém perigoso, de alguém que pode ser um problema para mim? Ou para alguém que eu possa mandar no imóvel, ou para o meu inquilino. Não quero isso. Então, eu simplesmente pulo fora. Está respondendo processo criminal, de crime violento, né? Agora não é. Beleza, Edwards. Aí eu vejo se a pessoa é litigiosa. O que seria litigioso, Edwards? Sabe aquela pessoa que ela cria processo para qualquer coisa? Usualmente são pessoas que têm um acesso a pessoas do direito de forma mais fácil. Pensa, sei lá, você é advogado. Por qualquer coisa você pode querer entrar na justiça, ou você tem um primo advogado, ou você tem um amigo advogado que não cobra para entrar com uma ação contra alguém por você. O que você vai fazer? Você vai tender a cada vez mais utilizar isso. Por besteiras. Como é que você vai vendo isso? Diversos processos. Fulano abriu processo contra Ciclano. Fulano abriu processo contra Beltrano. Aí você fala, caramba, 10 processos dessa pessoa, ela é muito litigiosa, ou seja, ela já está acostumada com os processos judiciais. E por que isso é um problema, ou pode ser um problema, para a gente que está arrematando? Porque muito provavelmente a negociação ela vai ter menos peso, porque a pessoa não vai ter o medo. Usualmente, quando a gente entra para negociar, existe o que eu chamo de assimetria de informação. O que é isso? A pessoa que está do outro lado, ela usualmente sabe menos do que eu. Então, é mais fácil eu ter o controle de uma negociação. Uma pessoa litigiosa, provavelmente não. Então, isso vai ser um problema para mim. Claro que isso depende do cenário e do tipo de imóvel que você está falando. Se é um imóvel de alto padrão, inevitavelmente você passa a ter sempre pessoas com alto acesso à justiça. Mas é um risco, né? É uma situação normal que vai acontecer. Agora, se você viu isso, é uma pessoa litigiosa e às vezes não vale tanto a pena o imóvel assim, sugestão, pule fora. Mas com isso, simplesmente esses dois passos olhando a matrícula, você já sabe se a pessoa vai ser um problema na desocupação ou não. Pô, mas você ainda insiste em falar, pô, eu não quero. Então você pode fazer, mandar alguém. Você pode ir presencialmente no local, você pode mandar alguém no local.
pode mandar um office boy, um motoboy, um entregador, qualquer coisa, para verificar isso para você. Isso é possível. Se você pretende fazer isso em escala, isso se torna cada vez mais difícil. Fechado? Espero que com essa dica você consiga seu tão sonhado imóvel. Se quer acessar o Arremataí, o link está aqui embaixo. Qualquer coisa, nos chame aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!